Né? Que esse é um ponto importante, Rosana, porque assim, quando a gente fala em performance, lógico, performance é um negócio meio óbvio, mas a performance depende de uma equipe que pensa em performance. Exatamente. Né? E aí, talvez a minha dúvida é, hoje, qual que é a sua visão de como criar uma equipe que sempre está pensando em performance? Quais são as dificuldades? Porque, o que você falou, você teve que ter um jeito ali, né? Uma soft skill muito boa para negociar isso. Que é uma coisa que, em teoria, não deveria ser negociada. Você fala, preciso de performance. Estamos falando de uma empresa enorme, que qualquer milissegundo aqui eu vou estar faturando muito a mais. Sim. Né? Já tem estudos, não vamos citar estudos que já foram feitos. Sim. Mas, de uma maneira geral, o que você considera mais importante para que a equipe seja de alta performance? E eu vou só, tipo assim, né? Tipo aquela coisa, meu momento biscoito, né? Usando a linguagem de hoje, porque eu já tô velha, sou tia, né? O grande legado que eu deixei na C&A, eu acho que uma das grandes conquistas foi criar um comitê de performance. Ah, bacana. E o comitê tinha, tipo, desde dev ao time de estrutura e etc. Então, assim, a gente olhava pra performance de uma forma muito ampla, ou seja, uma grande conquista, mas demorou, tipo, 1 ano pra isso. Né? A gente foi ali, né? Como eu tô falando, essas negociações, Sim. o entendimento, mas eu acho que o principal, assim, pra você conseguir chegar nesse nível de todo mundo pensar em performance é realmente mostrar resultado. Levantar hipóteses e mostrar resultado. Sim. E também é o mais difícil. Você vai ganhando confiança. É uma faca de 2 gumes. Mas só tem como fazer dessa forma. Eu, assim, eu já testei outros métodos, infelizmente todos falhos, então comigo, realmente, gente, eu só tenho esse, né, esse ponto aqui de sucesso. Esse método funciona muito. Por quê? Primeiro, engaja. Porque você tá mostrando pro desenvolvedor, por exemplo, que o trabalho dele gerou um resultado importante pro negócio. Entendi. Então, eu cheguei lá na ponta e falei pra ele assim, tá vendo esse ganho de tráfego aqui, por exemplo, ou esse ganho XYZ? Eu ganhei em performance. Legal. Foi o que a gente fez, um trabalho de performance em conjunto. Então, assim, só tem como conquistar realmente, fazer com que as pessoas tenham uma cabeça de performance e girar essa roda, levantando hipótese e testando. Perfeito. Não tem outra forma de fazer. Porque você não vai só convencer falando, você não vai só convencer mostrando a teoria, abrindo web.dev pra ele, falando, nossa, isso é importante. Tá, beleza, ele sabe que é importante. Perfeito. Até a segunda página. Ele não vai priorizar, não é algo que faz parte do dia a dia dele, mas se eu mostro que é efetivo, e foi assim que eu fui ganhando campo na C&A, por exemplo. Foi mostrando o quão efetivo era. Pra você ter noção, uma das coisas mais legais, eu acho que da C&A, que eu posso dizer assim, que eu tenho um carinho enorme por esses momentos, assim, que eu aprendi muito também, logicamente, porque esse assunto chegou, além do CTO, esse assunto chegou no presidente da empresa. Que legal. De falar de performance. Todo mundo queria saber de performance. Chegou um momento que todo mundo queria saber. Porque pra todo mundo começou a ser importante. Porque todo momento eu falava, gente, se a gente ganhar, a gente fez vários testes, olha, a gente ganhou aqui, isso melhorou, então a gente tá todo o tempo. Comprei umas brigas também, tá? Com Vou dizer certeza, que foi Com fácil, certeza, não. né? Comprei umas brigas aí, não sei se eu sou uma pessoa, né? Tipo, pessoa não grata, né? Tipo, de algumas pessoas. Mas valeu a pena. O resultado foi bom, sabe? É o que eu falo, assim, eu não... Vai parecer muito duro, mas eu não quero ser querida. Sim. Acho que o grande ponto, até pra quem é gestor, assim, você não quer ser querido. Você quer ser educado, respeitoso. Isso é importante. Você precisa ser obrigatório. Você quer aprender com o outro, ensinar para o outro, mas você quer o job feito. Perfeito. Em favor do negócio. Sim. Se você vai ser querido, é uma consequência. Legal. Você é simpático, sei lá, tipo, as pessoas gostam de você, enfim. É o jeito de lidar, né? Esse caminho, ele é árduo por isso também, porque você vai criando meio que uns inimigos ali no meio do caminho, assim, porque as pessoas nem sempre vão ser abertas a isso. Então, e aí tem um ponto importante. Quando a gente tá falando em equipe ou gestor de alta performance, talvez assim, pega o Elon Musk aí, né? Você pega ele, eu não conheço ninguém que tenha mais performance que esse cara. Porque o cara faz uma coisa atrás da outra e consegue ter resultados incríveis. Por exemplo, não tem o que falar, SpaceX é um negócio que ninguém nunca pensou, nunca conseguiu fazer, o cara foi lá e fez e calou a boca de todo mundo. Ponto. Provavelmente ele não é muito querido, né, por muita gente, né? Então também tem que lembrar disso. Em alguns casos, você vai ter essa situação de não ser querido. O que eu costumo fazer, normalmente, é tentar distribuir o bônus para todo mundo. Então, eu faço um trabalho que eu sei que eu vou encher o saco da equipe de tecnologia. Vou infernizar os caras. E vou. Tá? Porque eu quero o resultado. É fato. Quando você cria aquele case interno, o que eu costumo fazer é, em algum momento, uma formalização por apresentação, ou por e-mail, ou numa reunião, deixar claro que aquilo não só foi possível por causa da equipe de tecnologia. Que é o que eu, às vezes, vejo o pessoal esquecer. Então, aí, o cara se sente melindrado, né? Porque ele fala, poxa, eu fiz maior trabalho aqui e quem tá colhendo o fruto é só o cara do SEO. Sim. Então, eu falo, olha, o pessoal da tecnologia ajudou a gente a fazer isso. A gente teve um resultado assim. Ou seja,
esse resultado que você teve incrível, meio que compartilhar com essas outras áreas. E aí você acaba trazendo cada vez mais para dentro eles. E aí vai criando essa mentalidade de performance. Exatamente. A gente tá fazendo isso agora. Isso é legal. Eu aprendi uma coisa, inclusive na CEA, tipo, que a gente chama de Hall da Fama. Tá. Que quando a gente ia pra reunião, por exemplo, das áreas, né? Tinha esse momento Hall da Fama, que projetos feitos normalmente com várias áreas e projetos que trouxeram muito resultado. E aí eu comecei isso no Click Pharma também. Pedi lá pro meu GM e falei assim, ó, vou começar isso dentro do nosso All Hands, porque eu acho super importante trazer, né? Principalmente projetos que envolvam mais... Eu até falei isso pro pessoal, olha, Hall da Fama, a gente vai eleger os projetos pro Hall da Fama quando a gente vai incluindo mais áreas. A gente vai tender a não trazer projetos, por exemplo, eu não quero trazer projetos que foram feitos só pelo marketing, só pelo time de tecnologia, só pelo produto. Por quê? Exatamente porque é um Hall da Fama, a ideia dele, ou qualquer nome que você queira dar para o momento, é trazer exatamente projetos feitos em parceria. Que legal. Para que as pessoas sintam que, assim, cara, o meu trabalho importa. Sim. E porque realmente importa, não é uma falácia, assim, não é blá blá blá, né? Tipo, nossa, tô aqui enchendo, tipo, dando tapinha nas costas das pessoas. Sim. Não. Você só pôde fazer isso porque você teve parceria. E performance, principalmente, e SEO como um todo, é parceria. Perfeito. Ou a gente entende que a gente precisa dessa parceria, ou a gente não vai ter resultado também. Não tem como você voar sozinho. Por isso que eu falo que SEO é tão difícil, tão ingrato, às vezes. Sim. Porque você, além de fazer seu trabalho, tem que fazer muito bem, você ainda tem que fazer amizade. Sim, tem que lidar com outras áreas. Você tá lidando com gente. E você tá lidando com outras áreas, você tá lidando com outros projetos, outras cabeças, outras mentalidades, pessoas que não tiveram, às vezes, nunca um contato com isso, que chama SEO de CEO ainda. Sim, exatamente. Né? Que chama de SEO. Sim. Então, assim, você tem que lidar com isso. Perfeito. E é super importante, dentro dos projetos, você ter essas soft skills, saber primeiro dizer não, saber também quando brigar, quando não brigar, qual luta vai ser sua, qual luta não é sua. Deixar o ego de lado. Uma das coisas que eu falo que, assim, que tem me protegido muito ao longo da minha carreira, assim, depois que eu tomei algumas porradas, logicamente, né? Ninguém aprende do dia para a noite, né? A deixar meu ego de lado. O meu ego, eu falo muito assim, meu ego tá na performance. Perfeito. E na performance geral. Então, quando eu olho os dados do negócio, se o negócio estiver performando mal, meu ego tá lá no chão. Abatido, assim, ó, tá sendo massacrado, pisado. Mas não o ego de SEO. Não o ego de mídia, que eu trabalho hoje com os canais de aquisição. Não o ego de brand lá com a Thaís, por exemplo. Tipo, não. O meu ego, ele tá na performance, em resultado do negócio, porque eu trabalho para o negócio. Então, ali, isso te protege muito primeiro, nessas conversas que você vai ter, conversas difíceis muitas vezes, para poder ali encaixar. E também traz para tua equipe também uma proteção necessária para o dia a dia, para que a equipe não tenha esse ego bobo. Legal. Que é o ego do tipo, estão me atingindo pessoalmente, estão falando sobre o meu trabalho. Não. Se o trabalho de uma outra equipe está influenciando negativamente no seu trabalho, hoje, por exemplo, o meu time ele entende muito disso, está influenciando negativamente na performance da empresa. Então, o que eu defendo é o negócio. Olha só que legal. Então, se eu estou prejudicando o negócio, aí é um problema. Perfeito. Aí, realmente, eu vou lá brigar, né, para elevar a barra do meu coleguinha lá do outro time e falar assim, peraí, ó, você está prejudicando o negócio, então vamos conversar? Perfeito. Vamos entender? Então, uma das coisas que eu fui trabalhando ao longo do tempo como soft skill e tentando trabalhar de uma forma assim... Terapia é bom, viu, gente? Recomendo, entendeu? Você vai trabalhando ali e leva isso pro teu time também, porque o líder é um espelho, né, teoricamente. Você olhar pra isso, assim, é super importante, sabe? Tipo, deixar o ego, que é o ego que não deve entrar na sala, e trocar pelo ego do negócio. Entendi. Porque daí você se sente realmente parte daquilo. Perfeito. Que aí, quando eu falo lá no começo, né, eu falei sobre propósito, de entender o propósito do Click Pharma, de saber o que tá acontecendo ali dentro, é muito sobre isso. Né? É muito sobre proteger o meu ego pessoal e olhar pro ego coletivo. Eu sou um ser humano, logicamente. Tenho coisas que eu posso ser atingida no meu ego pessoal, falando assim, nossa, de coisas que... Aquele ego bobo, aquele ego que cega a gente. Sim. Mas aí eu não deixo ele tomar conta, porque eu entendo isso tá beneficiando o negócio ou não. Legal. E eu sou parte desse todo. Então, logicamente, eu vou errar, vou cometer alguns erros nesse meio do caminho, não vou acertar sempre, não vou ter o ego que tá correto ali no lugar certo. Mas... em grande parte do tempo, sim. Eu vou trabalhar com esse ego, principalmente trabalhando dessa forma, né? Olhando pro negócio, falando, se não é bom pro negócio, realmente não tá bom pra mim. Aí, realmente, você tá me atingindo, realmente é uma questão muito minha, assim, né? Mas eu queria só trazer um ponto que eu lembrei,
porque a gente já entrou na gestão de alta Sim, performance. vai Eu falar um adoro monte de falar de coisa. gestão, gente. Porque eu me apaixonei por gestão Sim. graças ao Daniel Pedrino do Descomplica. Inclusive, tenho que agradecer legal. muito o Pedrino, porque é ele que fez nascer em mim, assim, a parte de Sim. gestão, que eu fugia muito. Eu falei assim, não, eu sou técnica, vou ser técnica e etc. Mas tem um ponto importante ali, quando a gente fala de SEO, pelo fato de você ter que lidar com muitas pessoas diferentes, eu vejo muitas pessoas de SEO que estão muito mais preparadas para ir para Tem gestão, skill, né, de liderança. do que, por exemplo, uma pessoa que só tá na rede social, tá fazendo só Google Fato, Ads. não tinha pensado Então, é uma coisa que eu vejo muita gente que elas estão mais preparadas, porque no dia a dia ela já tem que lidar com muitas pessoas e tem que lidar com a diversidade, normalmente. Sim. Pessoal. Nossa, são muitas. A diversidade bate assim na... Eu falo assim, a gente não Exatamente. tem um dia de paz, Brasil. Sim. Mas eu lembrei de uma coisa lá do Search Console que eu acho que é interessante trazer, porque tem um relatório dentro do Search Console que todo mundo tem dúvida sobre ele, porque ninguém sabe olhar esse relatório assim, sério. É meio que unânime, que é um relatório sobre latência. Ah, sim. Esse relatório, caso uma As confusão... configurações ali escondidas, né? Ele Bonitão. traz uma dor de cabeça pra galera, porque ninguém nunca entende o que é aquele relatório, que é o de rastreamento versus latência. Sim, sim. E ali eu falo muito o seguinte, você falou de configuração, do Cloudflare, etc. O uptime, por exemplo, pode ajudar bastante nisso, porque assim, se sua latência sobe, você vai ver que normalmente o rastreamento cai. Sim, com certeza. Tipo, é absurdo, não tem o que fazer. É bizarro. Porque o rastreamento, e o rastreamento é o quê? Né? E todo mundo fica, mas o que é o rastreamento no final? Exatamente quanto o bot tá te rastreando. Sim. Ele tá dizendo pra você, minha taxa de rastreamento vai cair se Sim. sua latência estiver muito alta, meu Sim. amigão. E aí a latência vem do servidor, que aí a gente vai lá atrás, Sim. quando eu falei, por exemplo, de entender Sim. browse network, tipo, de entender como funciona, Sim, você desde quer o cabeamento submarino, de entender Você por quer que a colocar o latência seu é servidor importante. baratinho lá na Ásia? Pode colocar, mas vai aumentar. O A problema sua é seu. latência aumenta, meu querido. É. E aí você faz um trace route, por exemplo, ou trace routes, depende de como a gente Sim. chama. Você vai fazer, tipo, tem vários nós aparecendo loucamente, tipo, com milissegundo lá Sim. no alto. E você fala assim, onde estávamos mesmo, não é? Exato. E aí por quê? Vou colocar na Virgínia que é mais barato. Clássico da AWS. Sim. Vou colocar na Virgínia mais barato. Entendo, custo é importante, investimento, de novo, negócio. É que você tá lidando com clientes muito bons. Em Virgínia tá ótimo pra A mim. Virgínia tem cliente, tá linda. Tem cliente que já tá colocando nos lugares que você não tem noção. Jesus, eu, tipo assim, da Papua Nova Guiné. meu Tipo, Deus. nem sei porque eu lembrei do Papua Nova Guiné, mas tá tudo bem. Nem sabemos onde é, né? Mas Deus, assim, por favor, protege a minha mente nesse momento. Mas a grande questão pra mim é, tipo, de novo, negócio. sim. De novo, brigar por as questões certas. Então, eu olhei aquele relatório e eu vou lá no meu time de infraestrutura e vou falar assim, se eu tiver um time de infraestrutura, eu vou lá Sim. conversar, falar assim, e aí, galera, onde esse servidor E tá aí? hospedado? Exato. Eu tenho aqui um relatório do próprio Google que tá me dizendo aqui, ó. Aí a gente foge muito, Sim. de novo, de ferramenta como só o PageSpeed, a gente tá olhando para outro relatório que tá ali, gratuito, disponível, que você consegue fazer análise. Perfeito. E aí você vai olhar, poxa, Sim. eu tenho um problema no meu servidor. Eu tenho algo que não tá rolando Sim. muito bem aqui, isso tá impactando o meu rastreamento. Sim. E isso tá me impactando com aí realmente é com o bot, Sim. diretamente com o bot, diferente do que a gente Sim. tá falando de todas as métricas que permeiam a vida do usuário e etc. E aí eu vou olhar isso com o meu time e falo assim, mas tá lá na Virgínia, custa, eu Sim. entendo, mas assim, vamos colocar tem um motivo porque Sim. tem que ir pro Brasil, assim. Uhum. E aí é algo que, como que você joga em relação a isso? Poxa, Rosana, mas vai aumentar Tem custo, que vamos fazer falar isso conta. com o negócio. Cara, fazer conta. Exato. E outra, essa questão da latência não foi inventada por você que é SEO. Sim. Não foi inventada pelo fulaninho ciclano. Foi inventada... A latência existe, dado o física. contexto... É física. É, E é tanto tem que que fazer. quando a gente vai ler sobre isso, você vê eles medem a latência desde o início de falar assim, olha, qual é a velocidade do som, Sim. a medida da latência. É física e é absurdo. É Sim. muito gostoso, inclusive. Gente, não estranha eu falar que esses assuntos são gostosos. Tipo, nossa, maravilhoso, lindo, né? Nerd que é nerd, adora Sim. essas coisas. Então, assim, a latência, eles explicam, quanto tempo um pacote demora pra chegar de tipo assim, eles fazem um teste que é do Canadá, tipo, a Nova York, que é próximo. Mas eles falam assim, de Nova York Sim. pra Lisboa. Aí eles já fazem outro teste. Sim. E aí você vai vendo quais as camadas, dependendo do pacote que você tá enviando, do tipo... Você tem todo um... Sim, isso nasceu há muito tempo, isso é um conceito que existe exatamente muito antes da gente pensar em falar de performance. Sim, sim, com Aqui neste certeza. momento, inclusive. Sim. Então, você usa muito desses artifícios, exatamente, de novo, nas soft skills, Sim. para conversar com as pessoas. Você não precisa ser um especialista em latência, eu não tô te pedindo isso. Você não precisa ser um especialista em redes, ninguém tá pedindo isso também. Mas só o fato de você já entender que você tem um problema de latência, que tem ali nesse relatório, Sim. que você sabe o que é essa métrica, você sabe o que significa latência,
e você vai conversar com o time de infraestrutura e você pergunta e mostra esse relatório, você já está criando uma relação. Com certeza. Você está desenvolvendo outras soft skills, você está criando uma relação, desenvolvendo algo que chama a atenção do outro também. Perfeito. Porque o outro sabe, fala assim, poxa, a pessoa está falando sobre latência, Sim. olha que interessante, olha esse resultado. Sim. Né? E esse relatório, ele fica escondidinho. Sim. Ele causa uma discórdia gigantesca, Total, né? porque ninguém sabe o que ele significa. Todo mundo fala assim, taxa de rastreamento com a latência, Vai etc. estudar, né? E aí, quando você olha para ele, abre muitas portas também com outros Legal. times e conecta com esse assunto que a gente estava falando sobre tanto a liderança, gestão Sim. e etc. E do papel do SEO, muitas Não. vezes, que é super difícil Sim. em relação a isso. E aí até tem um